dia. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro mês do calendário de Deus, o mês de Sivan. Coisa linda, né? Esse mês. Eu amo esse mês, porque ele completa o que Jesus começou na cruz. Ele faz se completa nesse mês, né? Então, vamos começar falando que nós estamos no finalzinho de maio. Estou pegando meu calendário aqui. Meu calendário. Cadê para trás? Esse é o mês, ó, né, onde Moisés recebe as tábuas da lei, né? E o meu calendário aqui, quando a gente pega, a gente está no finalzinho do mês de maio, né? Estamos no finalzinho, mas em 3 dias a gente vai entrar no mês de junho. E é muito interessante, o mês de junho é o 6º mês do calendário gregoriano de Deus, ele tem 30 dias, e ele é em homenagem à deusa romana Juno, esposa de Júpiter. Interessante, né? E também em homenagem ao fundador da República Romana, Júnior Bruto. É interessante, né? Mas nós estamos entrando em Sivan, então ou é junho ou é Sivan. Em qual mês você vai se encaixar, né? Você vai ser em relação a deusa romana Juno, que é protetora das mulheres, casamento, ou você vai ficar em Sivan, que é o terceiro mês do calendário de Deus. Então, é alguma coisa para você tá pensando, né? Tá pensando. Então, esse é o terceiro mês. Se você está vendo aí um banner do calendário, então você vê aqui em cima, né? Você vê que está escrito Páscoa, Pães Asmos e Pentecostes. E depois, mais à direita, você olhando no seu banner, aí está escrito Pentecostes. Então, Páscoa, Pães Asmos e Primícias, lá no mês de Aviv, é o primeiro mês. Depois a gente passou pelo Zif, é o segundo mês. Estamos entrando agora em Sivan, que é o terceiro mês, onde tem a festa de Pentecostes. Então, esse mês do calendário de Deus, o mês de Sivan, é o mês onde tem uma das festas perpétuas de Deus, que é a festa do Pentecostes. E em junho, no mês do calendário gregoriano, você tem festas juninas, que são as festas em homenagem aos santos católicos. Então, eu pergunto para você, qual festa você vai comemorar? Não é? Então, esse calendário que Deus criou, você pega lá em Êxodo 12, a partir do verso 2, e está escrito ali sobre o início do calendário de Deus. E o calendário começa com a lua nova, que ela iniciou na terça-feira. Ela começa, o primeiro sinal da lua nova é terça-feira à noite, e o final dela é nessa quinta-feira à noite, que ela acaba de ser totalmente nova. Então, a gente está ainda dentro do portal da entrada desse mês. Então, no primeiro mês, como você vê no seu banner, no mês de Aviv, o 14 de Adar, Deus faz a morte dos primogênitos do Egito, eles saem do Egito, atravessam o Mar Vermelho, tem um batismo no Mar Vermelho, e eles entram depois nessa caminhada de 50 dias, que ela vai terminar aqui pelo meu calendário. Esses 50 dias desde a saída do Egito vai terminar aqui dia 2 de junho, que é na segunda-feira que vem. Então, essa caminhada de 50 dias que eles fazem é uma caminhada onde eles vão experimentar o Deus. Deus vai levá-los para o deserto para experimentar que é o Deus Jeová Rafá, Jeová Jirê e Jeová Nissi. Então, eles vão experimentar a cura, vão experimentar o suprimento e vão receber agora, nesses dias finais, Jeová Nissi, que Deus é a minha bandeira, onde o Moisés ele vai subir no monte para receber as 2 tábuas, e aí o povo receberia a sua constituição, para estar já entrando na Terra Prometida e recebendo já a Terra Prometida, já aquela coisa que você lê depois lá, em Josué, quando eles têm os muros de Jericó, era para eles estarem acontecendo daqui a uma semana, né? E eles atrasaram isso em 40 anos, por conta de murmurar e da incredulidade. Então, esse é um tempo perigoso, preocupante,
onde as promessas que Deus te deu, elas estão para serem completadas. E você virá um ciclo. O tempo de Deus, ele vai como uma helicoidal subindo, então você tem a oportunidade de, passando um ciclo, como você vê aí nesse calendário das festas anuais, que ele é um ciclo, você tem oportunidade de passar de novo no mesmo ponto e subir de nível. Então, é um momento para você estar já na sua mente, começa a orar em línguas, começa a buscar o Senhor e falar qual é o ciclo que eu estou preso, qual é o ciclo que eu posso sair nesse momento. Eu quero mudar, Senhor, eu quero tomar essa decisão, eu quero fazer essa travessia, eu quero entrar na minha terra prometida especial, né? Então, como você tem, Esther jejuou 3 dias para sair da morte, para a vida não ser morta. Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe, para depois ir pregar em Nínive. Jesus ficou 3 dias no fundo da terra, depois ele ressuscitou. Então, existe uma tomada de decisão. Então, Abraão, ele anda 3 dias com Isaac, e aí, quando ele chega no Monte Moriá, o povo passou no deserto 3 dias sem água, e depois Deus enviou água. Em Êxodo 19, a gente vê que Moisés sobe, ele passa com o povo se preparando, aí no 3º dia ele sobe no monte para receber as tábuas da lei. Então, esse tempo que Deus estabeleceu, essa porta que ele abriu, Deus conectou esse tempo, nós estamos recebendo essa vitória, essa travessia, essa mudança de mente, essa saída dessa mentalidade de escravo para a mentalidade de filho de Deus. Então, você, já que está aí, já fala com a sua boca, fala, eu vou mudar minha mente agora, eu vou sair de escravo e vou entrar na mentalidade de filho de Deus. Então, quando você, Deus dá a ordem ali, quando eles saem do Egito, para eles fazerem uma contagem de 50 dias, que ele chama a contagem do homem, que ela está terminando agora. Então, são 50 dias que a gente estuda a Bíblia de maneira específica, para chegar mais uma santificação nesse momento, poder receber uma coisa nova que Deus vai ter, o Espírito Santo, e entender a lei de Deus de uma maneira mais completa, né? Quando você pega lá em Atos 1, quando eu vou abrir aqui, você pega Atos 1, no versículo 4, o Senhor fala assim, ascensão de Jesus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Tendo dito isso, Jesus foi elevado às alturas, enquanto os discípulos olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens, vestidos de branco, anjos, né? Que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Aí continua Atos 1, a partir do verso 12. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que pretendiam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado,
Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça e partiu-se no meio. Aí, a partir do capítulo 2. Chegando o dia de Pentecostes, então eles ficaram ali esses dias, estiveram todos reunidos num só lugar. De repente, estavam todos reunidos, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram como que pareciam línguas de fogo que se separaram e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então, nesse mês de Sivan, existe a festa de Pentecostes, que quando Moisés recebe as tábuas da lei, e eles fazem também ofertas de cereais na igreja. Então, eles passaram, em Levítico 23, você vê como que tem que ser comemorada a Páscoa e os pães asmos. Em Levítico 23, 15 fala: contareis para vós desde o dia de sábado, desde o dia que houver trazido o molho de oferta em movimento, 7 semanas inteiras, até o dia seguinte aos 7º sábados, contareis 50 dias, então oferecereis uma nova oferta ao Senhor, que é esse dia de Pentecostes. Das vossas habitações trareis para uma oferta de movimento 2 pães de flor de farinha, e fareis uma proclamação nesse mesmo dia, tereis uma santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, é um estatuto perpétuo em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. Então, o Senhor deu essa festa de Shavuot, que vai ser agora, no dia 2 de junho, e no dia 3, é a festa da recebimento do Torá e a festa de ofertas de colheita, onde o Senhor abençoa as colheitas. E exatamente depois que Jesus ressuscitou, 1000 e tantos anos depois, que nós lemos aqui em Atos, ele fica 40 dias explicando sobre o reino de Deus, ele é assunto ao céu e ele fiquem em Jerusalém, que são mais 10 dias. E quando cumpre exatamente os 10 dias, que é a festa de Pentecostes, que os judeus lá em Atos iam comemorar esse recebimento dos 10 mandamentos, naquele mesmo dia o Espírito Santo desceu e eles foram batizados com os dons. Então, essa festa de Shavuot, Deus não está brincando quando ele usa a mesma data, no mesmo mês, para acontecer mais um evento. Um evento em antes de Yeshua, que eu não gosto de chamar de Velho Testamento, porque não é velho, ele ainda está ativo, né? As histórias que nós temos lá, elas têm poder para nos ensinar muitas coisas. Jesus cumpriu todo o Velho Testamento, inclusive o Antigo Testamento, inclusive quando ele foi assunto ao céu e a descida do Espírito Santo. Então, nesse mês de junho, onde você tem esse Deus Juno, você vai ter as festas juninas, uma festa do calendário gregoriano. No calendário de Deus, você tem Shavuot, dia 2 e 3 de junho de 2025, onde você pode, eu te encorajo a fazer uma festa. Faça uma refeição com seus filhos, sua família, uma refeição solene. Deem presentes uns aos outros. Comemorem a descida do Espírito Santo. Comemorem os 10 mandamentos, que em nenhum lugar da Bíblia ele ainda foi revertido. Ele ainda está para Deus, ele ainda continua, é a lei dele. Comemore a entrada dos 10 mandamentos, descida dos 10 mandamentos, a descida do Espírito Santo, onde se começa a igreja gloriosa de Jesus do Novo Testamento, onde você recebe os dons, e nós como igreja, cada um usa o seu dom para abençoar a igreja, haver um crescimento e uma santificação, e nós nos preparamos para a chegada de Jesus. Então, esse é o grande ponto desse mês de Sivan. Quando o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos 10, ele diz assim: o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. A palavra está junto de ti, no teu coração. Se a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Portanto, não há diferença entre judeu e grego,
porque um mesmo é o Senhor de todos. Então, essa festa onde Moisés recebeu as 2 tábuas da lei, a lei de Deus, os 10 mandamentos. Naquele dia houve trovões, você lê lá em Êxodo 19, raios, densas nuvens, trombeta forte, o monte coberto de fumaça. Deus desceu em chamas sobre o monte Moriá de uma forma tremenda e violenta. E ele disse ali, pediu para fazer uma oferta de 2 pães. Então foram 2 tábuas da lei, ele pede para fazer oferta de 2 pães. Então Deus não está brincando, Deus é organizado, ele tem seu calendário, Deus trabalha dentro do calendário dele e nos dá portais de bênçãos a serem liberados nesses tempos determinados. Então, entenda isso, eu te encorajo, eu oro para que você entenda isso e saiba que é um tempo de você comemorar Shavuot, comemorar o recebimento das tábuas da lei, comemorar que o Senhor desceu com o Espírito Santo dele. Então, lá em Sivan, quando eles receberam a lei escrita na tábua, e depois o apóstolo Paulo escreve a lei escrita no teu coração, ela é escrita na nossa mente. Então, nós temos que estar comemorando. Em Jeremias 31, está escrito assim: eis que vem dias, Jeremias 31, de 31 a 33, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel, com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa lei no coração foi o Espírito Santo derramado lá em Atos 2 dentro do nosso coração. Então entenda que essa festa no dia 2 e 3 de junho de 2025 é para ser comemorada. Comemore como você comemorou a Páscoa. Comemore Shavuot com a sua família. Faça uma refeição solene. Comemore. É uma coisa linda. Então, nesse mês de Sivan, eu vou falar agora sobre a tribo. A tribo desse mês é a tribo de Zebulon, é a tribo dos negócios, que a letra Zayin. A letra hebraica relacionada com esse mês é a letra Zayin. O pictograma dela é uma espada. E ela o desenho dela ele é feito, a letra Zayin, ele é como ele tem como se fosse um T, e na ponta dele em cima ele é feito três risquinhos, né, que significa a coroa na cabeça. Então, o Zayin, ele representa um homem coroado. Então, quando você pega o pictograma dele, ele é o homem coroado que veio governar, né, que estava na cruz e veio governar. Então, mesmo quando eles têm as letras que Deus deu para eles, porque essa letra, esse vocabulário hebraico, ele foi dado por Deus para os judeus. E você pega cada uma das letras, elas, quando você pega o pictograma, o que ela significa, você percebe que todas elas já são relacionadas com o Novo Testamento em Cristo. Então, o Zayin, ele significa o homem com a espada, coroado, que veio da cruz para governar. Então, Jesus, ele é assunto ao céu e ele vai ficar à direita do Pai, ali intercedendo por nós. Então, já está explicando na própria letra para os judeus, mesmo naquela época, quando Jesus foi assunto ao céu, para eles ficou totalmente claro que o Zayin era o homem coroado que veio para governar. E Jesus, ele veio para governar. E quando ele é assunto ao céu, quando ele ressuscita, então ele cumpre totalmente aquilo pelo qual ele estava sendo chamado. E a letra do mês exatamente explica isso. Então, eu acho uma coisa... Eu fico assim, embasbacada quando você vê, puxa, eles lá saindo do Egito, eles aprenderam essa letra que Deus ensinou para eles, e a letra significa o homem coroado que veio para governar, e no mesma época da letra Zayin,
Jesus está lá ressuscitado e ele é assunto ao céu e vai à destra do Pai. Então é uma coisa perfeita. A Bíblia ela é perfeita, de Gênesis a Apocalipse. Então não tem uma maneira de você dizer não, as coisas estão desconectadas. Não, elas não estão desconectadas, não. Elas estão totalmente marcadas. Então você viu o calendário das festas que existem, você viu a letra que ela está totalmente conectada com Jesus ressuscitado, e os 50 dias que eles contaram para receber a lei, e Jesus ficou com eles 40 e depois mais 10, e o Espírito Santo foi derramado. Então é maravilhoso, eu acho maravilhoso mesmo. E a tribo do mês, então Zebulon, ele era o sexto filho de Lia com Jacó. Seu nome significa habitação, significa habitar de forma exaltada. Então, existem sobre Zebulon duas profecias, uma por Jacó e a outra por Moisés. A profecia de Jacó diz assim: Zebulon habitará na praia dos mares, servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Em Deuteronômio 33, a outra profecia de Moisés sobre Zebulon diz: de Zebulon, Moisés disse: Alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas marítimas, e tu, Isacar, nas tuas tendas. Os dois chamarão os povos ao monte, ali apresentarão ofertas legítimas, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. Então, esse é um mês onde Zebulon ele recebeu a bênção junto com Isacar. Então, Isacar ele sabe os tempos. E Zebulon ele é uma tribo de prosperidade e de ofertas. Então, é um tempo onde você recebe sabedoria para estar realizando negócios e ofertas específicas. Então, esse é um mês que você fala: Senhor, em quem eu tenho que ofertar de maneira específica nesse mês? E o Senhor vai te dar a bênção que tem que ser. E é um mês de você iniciar novos negócios e prosperar de uma maneira muito específica. Então, a tribo de Zebulon tinha uma capacidade de quebrar a iniquidade nas estruturas comerciais e gerar multiplicação de maneira espiritual através do Senhor. E eles desenvolveram e encheram os celeiros com provisão. Em Mateus 4, é falado a respeito de Zebulon: terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, esse é o mês onde você recebe mais uma revelação do Senhor, e para estar sabendo o que fazer de maneira correta no trabalho, nos negócios. Então, Zebulon tinha essa qualidade redentora incrível. Ele estava conectado com Isacar, que era a profecia, e poder estar realizando os seus negócios. Então, vamos fazer uma oração a respeito das bênçãos de Zebulon? Vamos fazer juntos? Então, vamos orar já aqui agora. Senhor, nós apresentamos, Pai, esse mês de Sivan, o teu mês, Pai, do teu calendário. E o Senhor deu para esse mês a tribo de Zebulon, aliançada com a tribo de Isacar. Então, Senhor, nós declaramos, como diz Zebulon, que nós somos a habitação desejada do Senhor. Nós declaramos que nós somos o templo do Espírito Santo. Nesse tempo que o Senhor enviou o Espírito Santo, enviou os dons, nós ativamos os nossos dons que estavam enterrados, estavam paralisados, eles sejam ativados agora. Senhor, ativa, Senhor, os nossos dons, não nos deixe enterrar, Senhor. Nós somos o templo do Espírito Santo. Esse é o momento que o Senhor derramou o Espírito Santo. Nós vamos comemorar isso, sabendo que, como Zebulon, nós recebemos um excelente dote do Senhor, e nós somos a tua habitação, e declaramos que a nossa casa física, onde nós estamos,
ela é abençoada pelo Senhor. A bênção do Senhor, do teu Espírito, esteja em cada cômodo da nossa casa. Tudo aquilo que o inimigo invadiu de alguma maneira na nossa casa, para trazer qualquer tipo de confusão, de perturbação, de perda, Senhor, ele é expulso em nome de Jesus. E sobre a nossa casa está o Espírito Santo reinando nas mentes, nas atitudes, nos relacionamentos. Sim, Senhor, nós recebemos a alegria, a salvação, e como Zebulon rompia nos mares, nós vamos romper os limites, vamos receber as riquezas encobertas e os tesouros escondidos. Senhor, envia sobre nós a tua provisão para que a gente cumpra o teu propósito, Senhor. Não quero ficar parado no mesmo lugar, quero andar, quero atravessar os mares e fazer o teu propósito no reino. Que a tua luz venha resplandecer sobre nós e nós recebemos a coroa do governo para reinar no nosso campo de ação, naquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por isso e engrandecemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nesse mês de Sivan, como sempre a gente conversa, sempre o inimigo, ele vai na antípoda e faz um contraponto para puxar as bênçãos de Deus para ele, e sempre querer fazer alguma coisa bem do lado oposto, na antípoda do Senhor. Então, o inimigo levantou a potestade para que ele quer que governe esse mês, mas não vai em nome de Jesus, é o trono de Atena. Atena para os gregos e Diana na Ásia. Esse é uma potestade que ela quer trazer sabedoria terrena e diabólica, operando no pensamento, na razão e na inteligência. Então, a gente está falando de Zebulon, quando ele tem uma inteligência para os negócios, e a gente está falando de Issacar, que está junto com Zebulon, onde você tem, sabe, os tempos e o lugar certo de agir. Issacar fala da profecia. Então, o que o inimigo levanta? Ele levanta Atena para os gregos, ou então Diana, na Ásia, querendo trazer a sabedoria terrena, a sabedoria diabólica. Ele quer dominar os pensamentos, a razão e a inteligência humana. Então, ele quer esse trono do inimigo de Atena, de Diana, ele quer consolidar o humanismo e fazer com que o sobrenatural de Deus seja eliminado. Os dons e as manifestações do Senhor, as manifestações do Espírito Santo. Então, você vê no mesmo momento que a gente está comemorando a descida do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo, o que o inimigo quer colocar? A deusa Diana, trazer o raciocínio humano e eliminar o sobrenatural de Deus, tirar a experiência com Deus, trazendo só o conhecimento intelectual caído de Satanás, que pode nos levar à vaidade e à soberba. Então, vamos orar, já fazendo a determinação de renunciando nisso. Vamos orar? Então, fala aí em voz alta, eu vou falando aqui, você vai repetindo. Senhor, nós te apresentamos esse mês de Sivan. Nós recebemos de ti, Senhor, a capacidade de receber do teu Espírito, teus dons, para entender aquilo que é teu e se mover no espiritual. Então, nós renunciamos todo esse trono de Atena, de Diana, essa influência, e toda a característica do signo que Satanás quis colocar esse mês, que é o signo de Gêmeos. Veja só, quando Deus desce as duas tábuas da lei, ele pede as duas ofertas de pão, e Satanás coloca o quê? Inventa o signo de Gêmeos, que são duas pessoas. Nós rejeitamos isso na nossa vida, na nossa família, toda essa opressão na mente, essa influência para trazer querer forçar em nós uma sabedoria terrena, uma sabedoria racional, uma mentalidade diabólica, que quer trazer o humanismo, esse conhecimento intelectual, ficar só nisso. Senhor, nós expulsamos, pedimos perdão da vaidade, da soberba, expulsamos de nós, Pai. Também expulsamos de nós espírito crítico, Pai, um coração endurecido, Senhor, e só querer ficar olhando o que é humano. Não, nós expulsamos isso de nós. Nós chamamos, Pai, os milagres, chamamos, Senhor, os teus mistérios, a revelação do sobrenatural do Senhor sobre nós, sobre a nossa família, Senhor, sobre o nosso ministério, sobre o nosso trabalho, nossas empresas, nossas finanças, Pai, no nosso corpo,
Pai, também no nosso país, no nosso estado, na cidade em que vivemos, em nome de Jesus. Nós determinamos que nós não confiaremos no nosso entendimento, mas nós confiaremos no conselho, no ensino do Senhor. Em nome de Jesus, nós dizemos que todo o medo, todo o espírito de paura, fora de nós, tudo que quer nos paralisar, para querer que a gente perca o caminho, fora, em nome de Jesus. Que se o inimigo quer trazer circunstâncias humanas, irracionais, nós quebramos de nós em nome de Jesus. E nós tomamos a fé, nós tomamos a confiança, nós abrimos os nossos ouvidos para ouvir a palavra, para ser a fé ativada em nós. E nós determinamos que nós estamos livres e vamos andar na tua vitória, Senhor. Em nome de Jesus, Jesus venceu o trono de Atena, ele andou sobre o mar, aleluia, e ele pegou todo o seu poder e nos levou para assentarmos nos lugares espirituais com Cristo, acima de todo principado e potestade. Então, nós estamos acima de todo principado e potestade, e nós andaremos na sabedoria do alto, nós andaremos na sabedoria, no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Sim, Pai, nós rejeitamos o racionalismo grego, fora de nós, da nossa família, e nós tomamos o Espírito Santo para governar a nossa mente. Sim, Pai, nós tomamos esse elemento da vitória, que é a ressurreição de Jesus, que esse poder está sobre a nossa vida, a nossa família, tudo que nos diz, nossos negócios e nossas finanças. A ressurreição de Jesus está sobre nós, e é sobre isso que nós vamos andar na tua presença e no teu amor. Senhor, envia sobre nós o espírito de revelação, o espírito de conhecimento. Abre os nossos olhos, ilumina, Senhor, para a gente entender qual é a esperança do nosso chamamento, que a riqueza da glória da tua herança para os santos, a grandeza do teu poder, Senhor, esteja sobre nós. Nós chamamos a eficácia da força, do poder do Senhor. Em nome de Jesus, as nossas mentes sejam totalmente renovadas. E toda a herança, Senhor, no estudo, no conhecimento, Senhor, na faculdade, toda a herança filosófica da Grécia, nós rejeitamos agora. Nós podemos até estudar, podemos até fazer uma faculdade, mas o nosso entendimento vai ser sempre renovado para interpretar os sons do céu, que a tua adoração esteja na nossa boca. Nós decretamos que o nome de Jesus será levantado e nós celebraremos as tuas festas, Senhor. É isso que nós determinamos sobre a nossa vida, em nome de Jesus, Pai. Nós te adoramos por isso e nós rejeitamos todos os elementos que são relacionados às festas juninas, Pai. A comida, Senhor, a fogueira, nós rejeitamos em nome de Jesus. Senhor, quando o Senhor desceu com o teu Espírito, o Senhor desceu como línguas de fogo, o inimigo quer puxar isso para ele, mas nós não aceitamos isso. Nós vamos comemorar as tuas festas, vamos ficar na tua presença. Nos ensina, Senhor, a contar os nossos dias, Pai, para que nós alcancemos corações salvos. Em nome de Jesus, Senhor, nós te adoramos sobre isso, Pai, e te glorificando em nome de Jesus. Pai, nós pegamos esse significado da letra, que é a semente tua, teu cajado, o homem pregado na cruz, que está dentro da nossa casa, ele tem uma espada, ele é o rei coroado, que é o que significa a letra desse mês. Que significado maravilhoso! Tudo ele, da letra do mês, aponta para Jesus. Que sejamos, Pai, ativados em nós, Senhor, esse entendimento, a coisa maravilhosa que tem, que é a tua presença em nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus e aleluia, aleluia e glória a Deus. Então, nesse mês, faça uma oferta especial. Comemore a festa no dia 2 e 3 de junho, na segunda-feira e na terça-feira. Comemore o que é totalmente do Senhor. E esteja se preparando para a tua mente estar ligada com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.